Queridinhos, na primeira aula sobre sistema respiratório você aprendeu sobre o geral desse sistema, suas funções gerais, as estruturas e as suas funções específicas e agora a gente vai entrar na parte fisiológica. Caso você não tenha assistido a primeira aula sobre sistema respiratório, eu recomendo muito que você faça isso, clique no card aqui em cima. Caso você já tenha assistido, eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e te convido, vem comigo! Galera, o que vai ser tratado nessa aula são dois aspectos importantes da fisiologia respiratória. Primeiro, a parte de transporte de gases, que tem tudo a ver também com a circulação, e depois a ventilação pulmonar. Então, vamos ao transporte primeiro. O que você tem que entender? Os gases transportados na corrente sanguínea são dois, o gás oxigênio e o gás carbônico. Só que pelo aspecto químico, esses gases são moléculas pequenas, formados por 2 átomos ou 3 átomos, e de característica apolar. Isso quer dizer o quê? Pensando que o teu líquido sanguíneo é formado basicamente por água, que é polar, esses gases têm uma certa dificuldade de serem transportados em meio aquoso, porque substância polar e apolar não vai se misturar muito bem. E aí, prof? E aí que a gente vai ter que dar um jeito de segurar esses gases de alguma forma dentro da corrente sanguínea. Só para exemplificar para vocês. Imagine que você tem uma água com gás numa garrafinha e você tem uma outra água com gás em outra garrafinha. Na primeira garrafa, essa água estava dentro da geladeira. Ela está fria, sei lá, vamos dizer que ela está numa temperatura de 10 graus. Quando você abre, sai um pouco do gás. Agora, a outra garrafinha está a 36 graus e meio de temperatura, ou seja, ela está numa temperatura, que inclusive é a temperatura do seu corpo, ela está bem mais quente. No momento que você abre essa segunda garrafa, vai fazer vai sair muito mais gás. Por quê? Porque o grau de agitação das moléculas lá é maior e como o gás não se mistura muito bem com a água, a gente vai ter uma saída maior desse gás no segundo caso. Beleza, o gás que está lá dentro da garrafinha é o gás carbônico, inclusive é um dos gases que a gente transporta na corrente sanguínea. Agora, prof, se a gente não consegue misturar esse gás direito, dissolvê-lo em ambiente aquoso, se a gente não consegue pegar esse gás e segurar ele dentro da água, como é que o nosso corpo faz isso? E aí é que eu queria começar a aula com vocês. O teu gás oxigênio, 95% dele é transportado, é retido na corrente sanguínea via hemoglobina. A molécula de hemoglobina, eu acho que você conhece, ela está presente nas hemácias em grande quantidade. Pense que a gente tem, em média, para cada milímetro cúbico de sangue, algo em torno de 5 milhões de hemácias. São 5 milhões de hemácias para cada milímetro cúbico do seu sangue e essas hemácias possuem milhões de moléculas de hemoglobina. A hemoglobina nada mais é do que uma proteína que tem em sua estrutura átomos de ferro. Esses ferros formam o chamado grupamento M que segura o gás oxigênio. Então a gente tem uma grande afinidade da hemoglobina com o gás oxigênio e quando a gente tem essa associação, quando a hemoglobina está segurando o oxigênio, a gente vai formar um composto chamado de oxihemoglobina. Então, se aparecer lá na sua prova que a gente segura o oxigênio na corrente sanguínea, ou que transporta o oxigênio na corrente sanguínea pela hemoglobina ou via oxihemoglobina, pode marcar, a maior parte do oxigênio é retida dessa forma. 5% mais ou menos do seu oxigênio, e gente, por favor, isso são aproximações, não são valores verdadeiros, porque isso varia de pessoa para pessoa, de situação para situação, mas mais ou menos 5% do gás oxigênio fica diluído no plasma. Pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo, até porque se a gente tivesse mais oxigênio dentro do plasma, formariam-se bolhas, e essas bolhas iam trazer problemas ao funcionamento da circulação sanguínea. Não podemos formar bolhas dentro da corrente sanguínea. Aí vem o gás carbônico. Como que a gente segura o gás carbônico? Mais ou menos 25, 20, 23% também pela hemoglobina, não pelo grupamento M. As hemoglobinas, elas têm radicais aminas que conseguem se associar ao gás carbônico. E aí vamos formar o HbCO2 ou carbohemoglobina, beleza? Oxihemoglobina, carbohemoglobina. Dá para perceber nitidamente que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio é maior do que a afinidade desse composto
Pelo gás carbônico. A gente não consegue transportar tão bem o CO2 junto da hemoglobina. E aí, professor, faz o quê? A gente tem 7% mais ou menos do CO2, e isso varia também diluído dentro do plasma, e a principal forma de transporte desse gás se dá por meio de uma reação química. O gás carbônico que entra nos seus tecidos sanguíneos, ele vai se misturar com água. E lá nas hemácias nós temos uma enzima chamada anidrase, anota aí, carbônica. Então, a anidrase carbônica é uma enzima que vai catalisar essa reação aqui, CO2 mais água. Juntou o CO2 com água, por meio da anidrase carbônica, você vai formar o H2CO3, o famoso ácido carbônico. E lá na química você aprende que os ácidos em meio aquoso vão se dissociar, liberando H+ e HCO3-. Quem que é esse HCO3-? É o bicarbonato. Então, quando você mentaliza que a maior parte do nosso transporte de CO2 ocorre na forma de bicarbonato, lembre-se, é na forma de HCO3-. Isso ocorre por quê? Porque a gente tem uma reação química catalisada pela anidrase carbônica. Aqui eu não coloquei para vocês, tá? Mas a gente pode colocar agora. Na forma de bicarbonato, ó, 70% do transporte de CO2, 23% mais ou menos via hemoglobina, 7% dissolvido no plasma e 70% na forma de bicarbonato. Perfeito? Massa? Segura isso aí, vamos para a parte da ventilação pulmonar. O que seria a ventilação? É aquilo que a gente chama de maneira popular de respiração. Quando você inspira e quando você expira. A gente chama isso popularmente de respirar. Respirar na biologia tem outro significado, é produzir energia. Então essa entrada e essa saída de ar nos nossos pulmões a gente vai chamar de ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar, pessoal, depende de duas estruturas musculares. Uma chamada de diafragma, que é o músculo que a gente tem logo abaixo das costelas, que vai separar a cavidade torácica da cavidade abdominal. O diafragma está aqui, ele fica colocado mais ou menos no formato de meia-lua. E nós temos os músculos que ficam entre as costelas, os chamados músculos intercostais. A gente depende dessas duas estruturas musculares para permitir entrada e saída de ar lá nos seus pulmões, a chamada ventilação pulmonar. Então preste atenção no seu prof. Inspiração. O que acontece? O teu diafragma em repouso, ele fica voltado para cima, fica assim. Esse é o diafragma em repouso. Quando você contrai o diafragma, ele faz isso aqui, ó. Ele desce. Às vezes isso é confundível, né? A gente pensa, contraiu, ele ficou retinho. Parece que quando ele sobe que ele contrai. Não, quando ele está para cima ele está relaxado em formato de meia-lua. Quando você contrai o diafragma, ele desce, fica retinho. E aí, prof, no momento que você contrai o seu diafragma, você vai diminuir a pressão intratorácica. Como assim? É como se você tivesse um êmbolo, uma seringa e um êmbolo, e você puxa aquele êmbolo para baixo. Você vai puxar aquela borrachinha do êmbolo que está descendo, está criando uma espécie de vácuo lá dentro que faz o ar entrar. Ao mesmo tempo que a gente tem a contração do diafragma, a gente vai ter também os músculos intercostais expandindo a caixa torácica. Essa expansão de caixa torácica faz você diminuir ainda mais a pressão intratorácica e o ar vai entrar. É o fenômeno da inspiração. Então preste atenção, para inspirar, para entrar ar dentro dos seus pulmões, você tem contração do diafragma, contração dos músculos intercostais que expandem a tua caixa torácica e elevam ela, ó. Elevou e expandiu. E a gente vai ter aumento do volume torácico e diminuição da pressão intratorácica. Diminui a pressão lá dentro, como a pressão externa vai ser maior, o ar vai entrar. Beleza? Essa é a inspiração. Prof, e o contrário, a expiração. Beleza. Expiração, você vai relaxar o diafragma.
Os músculos intercostais também relaxam e aí a gente tem uma diminuição do volume torácico, diminui o VT e aumenta a pressão lá dentro. Imagina, está tudo expandido, de repente você comprime o ar que está lá dentro, a gente vai aumentar a pressão dentro do tórax e isso faz o ar sair, beleza? Ventilação pulmonar é isso, inspiração e expiração. Só não confunde quem que contrai, quem que relaxa em cada um dos momentos. Perfeito? Massa? Um último detalhe importante. A gente, quando está respirando, a gente não está percebendo. Agora que eu falei, você provavelmente pensou na sua respiração e você está controlando ela. Mas de maneira não controlada, a gente vai respirando a todo instante. É um movimento autônomo. De que depende esse movimento? Porque às vezes a gente respira mais rápido e às vezes respira, ou ventila, melhor dizendo, mais devagar. Isso tem a ver com o teu consumo energético. Toda vez, preste atenção, que você está produzindo ATP lá no seu organismo, principalmente, por exemplo, se tratando de células musculares, você está no meio de uma corrida, você está produzindo muito ATP. Essa síntese de ATP acaba liberando gás carbônico. E gás carbônico que é lançado na corrente sanguínea vai começar a reagir com água e formar ácido carbônico. Olha que interessante, no momento que esse ácido carbônico se dissocia, ele libera prótons, ele libera H+. E isso faz, você sabe, o pH da solução descer, ou seja, o teu sangue vai ficando levemente mais ácido. A acidez sanguínea é medida em função de sensores químicos que a gente tem associados ao sistema nervoso central e esses sensores vão dizer lá para o seu bulbo, o bulbo que faz parte do tronco encefálico, para aumentar a tua frequência respiratória. Ou seja, aumentou a quantidade de liberação de CO2 no seu sangue por causa da produção de energia, o teu sangue começa a ficar mais ácido, o bulbo percebe essa acidez e diz, vamos respirar mais rapidamente, vamos promover maior ventilação pulmonar para jogar fora esse CO2 e capturar mais oxigênio. É assim que funciona. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima aula. Queridinhos, se vocês gostaram dessa aula, não deixem de avaliar positivamente o vídeo. Dê o seu joinha, claro, se você se sentir à vontade. Agora, se você não gostou, se você tem uma dica, se você tem uma sugestão, deixe um comentário. Ela é super importante para nós aqui da equipe do Cienciação trazermos cada vez material com maior qualidade para vocês. Um grande abraço e agora sim, tchau!